Esconda seus recalques. Que o Psicotalks vai começar. E hoje vai ser o episódio sobre: o sofrimento é individual ou também social? E para essa conversa, convidamos uma psicóloga maravilhosa que irá falar um pouquinho sobre essas diferentes realidades, esses contextos, até mesmo a partir da sua atuação, realmente, né? E a gente gostaria que você se apresentasse. Oi, eu sou Nayara Júlia, sou psicóloga, certo? E é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, hoje sou professora da Uninasal Arapiraca, né? E também no meu município sou coordenadora da educação especial e também atuo na área escolar. Para começar a nossa conversa, né, sobre o sofrimento ser individual, muita gente, quando pensa em sofrimento, ele acha que vem da pessoa. Mas a gente sabe que o contexto influencia também. E como é que esse contexto pode influenciar no sofrimento da pessoa? O contexto, ele influencia totalmente, né? Nós somos resultados da nossa própria história. E aí nós somos resultados, e aí tudo que sentimos e quem somos é um processo de construção, né? E aí desde a infância nós vimos construindo quem nós somos, na verdade, né? Nós somos permeados das nossas crenças, tudo que a gente acredita, tudo que nós somos, os nossos comportamentos, eles são resultados de tudo, do processo familiar, dos nossos relacionamentos, né? Então, totalmente nós somos influenciados pelo contexto que nós estamos inseridos, né? O ambiente, ele tem total essa profundidade mesmo de influência, né, em quem nós somos. Ele é o nosso processo de construção mesmo, é como uma casa, né? O nosso alicerce, ele é esse ambiente. E aí nós vamos se construindo. A cada tijolinho que a gente vai montando, são as pessoas que nós encontramos, são os ambientes que nós convivemos, são os espaços que nós estamos, e aí nos forma como pessoa. E até pensando na nossa atuação como psicóloga mesmo, como a gente pode auxiliar alguém a perceber esses fatores externos, perceber que esses fatores externos influenciam. Principalmente acolhendo, sem julgamentos. Por quê? Porque a sociedade em si, ela já julga muito, né? E aí o papel da psicologia é o acolhimento, é o olhar sem julgamento, é fazer com que a pessoa compreenda, ou pelo menos entenda, e tenha esse olhar de que ela é o resultado da sua própria história. Nós somos o resultado, né, disso, dos fatores externos, de todo o processo, né? E aí, assim, compreender que o sofrimento, ele não é individual, na verdade, o sofrimento, ele é coletivo, né? Porque nós somos resultados desse processo. E aí, assim, todo o nosso comportamento, ele resulta na forma de realmente de como é que nós lidamos com tudo que nos envolve. E aí nós vamos se adaptando ao processo de vida, né? E vamos entendendo o que funciona e o que não. E aí a gente vai readaptando o processo. Então, assim, pensando que o fator externo, o ambiente, ele influencia a nossa vida e também nós somos o resultado disso, né? Então, um processo de ir e vir, né? Quem eu sou e o que o outro me influencia. Então, nós vamos se construindo enquanto ser humano a partir disso. Pensando nessa sua trajetória, né, que você também é psicóloga social, como é que o social te fez psicóloga? O que que ele te ensinou? Em 2017, né, eu comecei a minha trajetória aí na área social, isso totalmente, né? Eu sempre falo isso, meus alunos e quem convive comigo sabe, eu sou muito do povo, assim, eu gosto muito de estar na comunidade. Eu me identifico muito, 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 apesar dessa psicologia clínica que a gente fala, né? Mas a psicologia clínica, ela também é social, né? Ela também é social, porque a gente não concebe olhar a história do indivíduo, somente o indivíduo em si, isolado, e nós não somos isolados. Nós temos um contexto envolto. Nosso sofrimento, ele é resultado desse processo social em que nós estamos inseridos, né? E aí, estar no social e trabalhar na social durante tanto tempo me fez, assim, me abrir um olhar para a diversidade humana, né? O quanto que a nossa história, ela é parte do todo. Sabe? Eu sou a minha história. E aí, assim, muitas vezes a gente luta contra essa história, mas a gente não luta contra, a gente aceita muitas vezes, a gente compreende e vai traçando novos meios de vida, uma nova rota a partir disso, né? E assim, trabalhar e estar no social me fez ver a vida humana que talvez na minha caixinha de vida eu não teria visto. E aí, lidar com a comunidade me fez ter um olhar totalmente diferente sobre a vida. Isso me faz pensar, né? Até uma curiosidade, de que se existe realmente uma experiência que você vivenciou na atuação social que mudou a sua forma de ver a psicologia, que te atravessou de alguma forma. Eu sempre, assim, nas minhas aulas, né, desde quando estou aí lecionando e convive comigo, assim, eu passei mais ou menos 7 meses no CREAS, trabalhando no CREAS.
que é o Centro de Referência Especializado. E aí, eu sempre, assim, algo que ficou muito, assim, gravado em mim mesmo, sabe? Enraizado em mim. É lidar com a maior vulnerabilidade humana, que são as violências, né? E aí, negligência, violência, situações de abuso sexual. Então, aquele lugar, aquelas pessoas que eu cheguei a atender, trabalhar com todos os profissionais que eu trabalhei, né? Desde justiça até, né? Enfim, me fez crescer. Me fez ver a vida com outro olhar, me fez sair da caixinha, talvez, né, que eu vivia, e aí eu comecei a ver que a vida não é tão simples, na verdade, e que, tipo assim, a minha vida não é, ou a nossa vida não é tão perfeita, que existem pessoas que necessitam e precisam realmente. E ali eu dei um significado à psicologia, né? Trouxe talvez um outro olhar dessa psicologia que eu tenho estudado, que eu vinha trabalhando, mas que talvez faltava alguma coisa. E através da psicologia eu pude compreender e pude permear uma qualidade de vida para aquelas pessoas que viviam em situação de violência. Pude permear através da psicologia uma fala, né, um diálogo para melhorar a qualidade de vida e tentar, né, porque a gente tenta diminuir o sofrimento ali vivido pela vítima, pelas pessoas. Então, acho que o CREAS, eu sempre digo que se houver dentro da psicologia oportunidade, eu sempre digo aos meus alunos, se tiver oportunidade de ir trabalhar com esse público nesse lugar, no CREAS, ou outras situações de violência, outros setores que trabalhem, faça. Porque, assim, transforma o seu olhar sobre a vida. E pensando em tudo que você falou, né? Você falou que o sofrimento ele não vem da pessoa e a pessoa tem que entender que também vem do contexto dela. Como é que funciona o apoio da família dentro desse tratamento e nesses lugares? Na verdade, a família é a rede de proteção, né? É a nossa rede de proteção mais importante. E aí pensar que muitas vezes assim, eu tenho a minha família, mas e quem não tem a sua família? E aí a gente tem muito essa ideia de família ser sangue, né? E família, hoje, a gente concebe a família como laços, né? Um processo realmente de construção. E aí se a gente pensar nesse meio social que é, né, que nos influencia, a família é o laço construído. São as pessoas que estão ao nosso redor, são as pessoas que nos acolhem, que nos escutam. E é dentro desse espaço que nós temos pessoas que dão um suporte para que a gente enfrente as diversas situações que a gente vivencia no dia a dia e que muitas vezes nos causam sofrimento, né? Então, a família hoje, amigos, é o lar, né? É o lar que a gente encontra, onde eu me sinto bem, onde eu me sinto acolhida. E no social, a gente se depara com muitas situações. E a gente percebe, muitas vezes, que o sofrimento está ali atrelado com questões de fome, com questões de negligência, com questões financeiras, desemprego e tudo mais. E como é possível acolher essa pessoa em meio a isso? Quando a gente percebe que o sofrimento está tão ligado a essas situações. E realmente, né, o sofrimento ele parte daí, né? Por isso que a psicologia, a gente não vê somente o indivíduo isolado em si, porque e mais uma vez eu reforço, nós somos o fruto desse contexto, né? E aí, assim, é educação, é ausência de saúde, de saneamento, de rede de apoio, é o conjunto, né? E aí compreender, olhar para o outro como outro, né? O que é que eu, enquanto psicologia, posso permear para o outro ter uma melhor qualidade de vida. Eu, enquanto psicologia, como é que eu posso permear que o outro tenha acesso a serviços que são necessários, né? Por isso que, enquanto psicologia, nós não precisamos se ater somente a um processo assim, eu e as minhas quatro paredes dentro de uma clínica, porque até quando a gente recebe o nosso paciente, a gente precisa compreender a história de vida dele. Sim. Por que o sofrimento surgiu, quando surgiu, quem é a pessoa. Então, é olhar para ele além do sofrimento, mas olhar para ele o que é que eu, enquanto psicólogo, enquanto psicóloga, eu posso permear. Quem é a rede que eu vou contactar para que eu possa auxiliar. E dentro desse social, como é que o psicólogo ele trabalha junto com os outros profissionais? E aí são pontos importantes, porque dentro da própria construção da graduação, a gente vem construindo, por isso que os estágios eles contribuem muito enquanto estudante, né, para a gente ir conhecendo e trabalhando, entendendo o quê? Enquanto ser humano, nós somos o
tudo, né? Saúde, educação, família, a rede, quem são os órgãos que me protegem, né? Onde é que eu posso buscar? E aí tem questão de violência, né? Enfim, então assim, a gente precisa se ater, saber fazer um bom encaminhamento, saber reconhecer documentação, né? Um psicólogo, ele precisa ter esse domínio sobre documentação e conhecer a rede disponível no município, no estado, na sua comunidade. Então, é muito importante que a gente conheça, né, esses contatos e a gente tenha essa comunicação, esse diálogo. O psicólogo, ele precisa ser muito proativo, na verdade, né, para que a gente possa auxiliar o outro. E até tratando sobre toda essa questão, quando eu entrei, né, na atuação social, eu entrei achando que eu não ia ser atravessada, que eu não ia sentir nada e tudo mais. E aí eu comecei a sentir. E eu queria perguntar justamente como foi isso para você, como é isso para você, esse atravessamento realmente do sofrimento do outro. Quando a gente se depara com uma situação que, poxa, o que é que eu posso fazer? Muitas vezes eu só posso realmente escutar. E tem aquela questão de, poxa, eu queria fazer mais, digamos assim. Sempre. E é algo que, assim, que eu acho que todos os dias. Porque por mais que eu tenha mudado de setor, hoje eu estou na educação, né? Eu estou na educação já faz mais ou menos uns 3 anos e pouquinho que estou na educação. Lido com famílias todos os dias. Lido com situações diversas de vulnerabilidade, de violência também dentro das escolas. E a gente precisa acolher, a gente precisa escutar, a gente precisa direcionar, a gente precisa encontrar estratégias, parar e encontrar estratégias. Tem momento que não pode se ultrapassar o limite da psicologia, vai ter muitos. Né? Tem muitos momentos que eu digo, ó, chega, minha atuação parou aqui, e a partir daqui já é de outro. Mas quem é o outro? Né? Quem é que pode fazer mais? E existem muitas situações que a gente vai se deparar sempre. A gente vai, às vezes, chorar, a gente vai se sentir angustiada, e tá tudo bem. Né? Tá tudo bem acontecer isso. Só que existe uma coisa muito maior, que é a ética e que é a empatia nesse sentido. Acho que empatia é algo muito, muito grande, né? Mas eu digo, pelo menos, se sentir tocado pela dor do outro, sabe? O que foi que eu pude fazer? Então, assim, todas as tentativas, até esgotar todas as tentativas, para que a gente, enquanto profissional, a gente diga, eu fiz tudo que eu poderia. Né? E a partir daqui já é o outro, sabe? Porque também muitas vezes a gente entender que o outro às vezes não quer ser ajudado, né? Não quer ser, ele não entende ainda esse processo. Então, dentro dessa área social, entender que o social é tudo. Nós somos atravessados todos os dias por diversas histórias, né? Mas o que é que eu posso fazer por cada história que a mim chega, né? Que eu sou tocada por cada uma. E aí é isso, é ética profissional acima de tudo. É uma coisa que prezo muito, é a ética profissional. E o sigilo, né? Totalmente. Mas esgotar todas as possibilidades. E aí a gente diz assim, a minha atuação chegou até aqui. E a partir daqui já é a atuação do outro. E pensando, né, no momento que já ficou no social e no vários territórios que você já ficou em pessoas que têm sofrimento delicado, como é que faz que aquilo não te exauste? Como é que você conseguiu separar a Nayara profissional com a Nayara pessoal, né? Pra chegar em casa e não ficar com aquele peso no coração. Já são 10 anos, né, que eu tô na psicologia. E aí é um processo, Laura e Mari. Eu acho que não chega ainda, sabe, esse momento de dizer assim, ah, não, agora é minha vida e, tipo assim, eu esqueci, não. Às vezes, quando eu chego em casa, eu já fico pensando como é que amanhã vai ser, o que é que amanhã ainda eu fiquei pra fazer, ainda faltou isso, ainda faltou. E, assim, a cada história que nós somos tocados, lógico, a gente não pode levar pra nossa vida, porque é a história do outro, né? Mas no começo, nós somos, sim, a gente chora, a gente se angustia, a gente... Eu já fiquei, às vezes, sem até jantar, né? Só de pensar em situações de violência que eu escutei, que eu vivi, que eu vi, né? Eu digo, não, eu não aguento, assim, chega. Mas no outro dia a gente, não, né? A profissão, eu escolhi, estou nela e eu preciso fazer o melhor que eu posso com ela. Mas é difícil, é um processo, é uma prática. A terapia nos ajuda, né? O redor nos ajuda. Muitas vezes precisa recorrer, né? E agora, mas é entender que ao fechar a porta, né? É a minha vida agora e a partir dali já é a vida do outro, sabe? Tem coisas que existem limites, que o outro também dá o limite sobre a vida e também precisamos dar o nosso limite da nossa própria vida, né? Porque senão a gente também termina adoecendo. E adoecido a gente também não consegue cuidar do outro. É muito forte essa frase final agora. Chega a sentir assim, não... Mas, o que você gostaria de falar para quem está escutando, realmente, quem está vendo, né?
sobre a atuação social, alguém que deseja seguir essa atuação ou que se depara com essa atuação, porque muitas vezes a gente vai se deparar com o social permeia todos os âmbitos da psicologia, isso é claro, é fato. Então, alguém que deseja seguir por esse caminho da atuação social, o que é que você gostaria de falar para essa pessoa? Eu faço atendimento clínico, né, também, eu tenho uma sala de atendimentos, mas eu sempre, assim, eu sou social, né, eu tenho orgulho de hoje trabalhar na minha comunidade, na minha cidade, né, e às vezes existe muito isso, assim, não acredita porque o psicólogo é daí, não, gente, eu acho que a ética profissional, ela é o primeiro ponto, é o pirâmide, eu sempre digo pirâmide, ética profissional, o que fazer na hora correta, sabe? Como é que eu posso auxiliar através da minha profissão? Não sou eu, Nayara, psicóloga, qual é a minha profissão, o que é que eu posso fazer, né? Então, eu vou fazer todas as chances, vou se comunicar, um psicólogo, ele precisa ter uma boa comunicação. Né, ele é uma chave, ele precisa ter uma boa comunicação, boa expressividade, né? E aí, assim, ter essa comunicação com as pessoas, sabe? Saber ter o diálogo e ter segurança na sua atuação profissional. E antes de tudo, em cada lugar que você for trabalhar, você precisa estudar. Você precisa conhecer quem é o seu público, quais as suas demandas, como é que você vai fazer estudar, né? E assim, é teoria somada à prática, que vai fazer você um grande profissional. E a prática é que vai dizer a você como é que as coisas vão acontecendo, né? E a cada situação, a gente estuda, a gente traça planos para melhorar, né? Para finalizar, qual seria essa última mensagem sobre esse contexto social, sobre o indivíduo e sobre o sofrimento? O sofrimento, ele é social, né? O sofrimento, ele é social. A gente não carrega o sofrimento sozinho. Nós somos o resultado disso. Enquanto profissional, um dia que fui estudante, hoje sou profissional, viver, acho que dá o nosso melhor sempre, todos os dias. Eu amo ser psicóloga, eu amo estar na psicologia, já pensei em desistir, mas foi um flash assim na minha vida. Nunca me arrependi de estar na psicologia, sabe? Independentemente de quanto se ganha ou não, sempre procurei fazer o meu melhor. Sempre procurem fazer o melhor, independentemente de quanto se ganha ou não. Porque é assim que a gente cresce dentro da nossa profissão, é dando o nosso melhor, fazendo o melhor para o outro. E aí sempre para o outro. Tenha certeza que o reconhecimento sempre vem. E o reconhecimento, gente, não é em forma de dinheiro, que é o nosso reforço, né? A gente ganha isso. Mas é o outro. Eu melhorei a vida do outro. Eu consigo dormir sabendo que o outro também vai estar bem. Porque eu consegui permear, através do meu trabalho, uma qualidade de vida para o outro. Então, através, às vezes, de uma escuta, de uma palavra, de um encaminhamento, de uma resolutividade, às vezes um telefonema, a gente já resolve muita coisa, né? Então, acho que a boa vontade, o bom senso e a ética profissional faz a gente ser grande profissional dentro de todos os processos, né, que a gente vive. Então, a gente agradece muito, Nayara. Realmente, você trouxe um olhar de uma sensibilidade muito bonita, muito humana, realmente. E a gente agradece por tudo isso. E a gente espera que a sua trajetória profissional seja linda e bela, como já está sendo, e que continue sendo cada vez com mais desejo, com mais sensibilidade, mais humanidade, que você exerce tão bem. Eu que agradeço por estar aqui com vocês. Muito, muito, muito obrigada mesmo pelo convite. Certo? Com poder compartilhar, né? Um pouco daquilo que eu sei, um pouco daquilo que eu ainda sou, porque a gente se constrói todos os dias. Sim. Perfeito. Tchau, tchau. Tchau.